Olá, meus irmãos, aqui é o Padre Gabriel Vilaverde e hoje, na verdade, eu gostaria de dar uma resposta. Se diz pastor, né? O nome dele é Dave Leonardo. Até então eu não o conhecia, mas me enviaram um vídeo desse rapaz. De início, eu chamei de heresia. Mas eu não posso dizer que ele falou uma heresia. Primeiro, para ser um herege, tem que ser uma pessoa inteligente. O que é que eu quero dizer com isso? O herege, na verdade, ele é um teólogo. E é um teólogo que formula uma espécie de teoria, e dentro daquela formulação aparentemente teológica tem um erro. Então se torna uma heresia. Pois bem, o tal pastor, ele começa dizendo que quando o anjo apareceu para Maria, ela teve uma reação idiota. Se você está duvidando, eu posso depois colocar o vídeo que ele prega para você assistir. Eu não estou mentindo, eu não estou inventando. Ele fala claramente que a reação de Maria na aparição do anjo Gabriel foi uma reação idiota. Outra coisa, isso que o Dave Leonardo disse, na verdade, ele não tem 100% da culpa. A culpa maior está em um padre, ou melhor, em um ex-padre, chamado Martinho Lutero, que em 1517 deu origem à Reforma Protestante. E na Reforma Protestante, Martinho Lutero ele levantou duas teses, digamos assim, que gerou muita confusão e continua gerando até os nossos dias. Primeira coisa que Martinho Lutero falou e que não deu certo. Ele diz, só a Escritura, ou seja, recusa o magistério da igreja, recusa a tradição apostólica. E quando eu falo de tradição, é bom que as pessoas saibam disso. Eu não estou falando de tradição junina, de tradição do carnaval. Não é tradição de festa, de folclore, de cultura, não. É tradição com T maiúsculo, tradição apostólica. Ou seja, nem tudo aquilo que existia no início da igreja, na era apostólica, foi escrito na Bíblia. O próprio João, no seu evangelho, os últimos versículos do evangelho de João, ele vai deixar bem claro. Nem tudo aquilo que Jesus fez foi escrito. Isso quer dizer o quê? Muitas coisas foram transmitidas de viva voz. E a igreja, por ter a sucessão apostólica, ela guarda esse tesouro com ela e chama de tradição. Ou seja, nós temos a palavra de Deus escrita, a Bíblia, nós temos o livro escrito, mas nós temos outro tesouro, que é a tradição da igreja. Então, Martinho Lutero recusa a tradição. Ele vai dizer, não, só a Escritura. É um erro. É um erro. Porque até para ter a Escritura nas mãos, precisou da tradição. Foi a tradição da igreja que definiu quais eram os livros que deveriam entrar no cânon. Então, quando Lutero recusa a tradição, recusa toda a riqueza que a igreja tinha já há 1500 anos, que a igreja tem, melhor dizendo, e diz, não, só a Bíblia. Ele já começa errando. Depois, o segundo erro de Martinho Lutero, o segundo grande erro. Martinho Lutero vai dizer, a Bíblia é de livre interpretação, ou seja, qualquer pessoa pode pegar o texto e interpretar. O que foi que aconteceu? Milhares e milhares de seitas. Cada um pega a Bíblia, interpreta como quer, como fez o Dave Leonardo,
pegou o texto tão lindo, tão maravilhoso de Lucas 1, que é o texto da anunciação do anjo Gabriel, e fez uma formulação que eu não sei como foi que ele chegou, né, naquela interpretação dele, eu não sei. Eu vou explicar, né? Eu estou aqui primeiro preparando o terreno. Eu não sei como é que uma pessoa, em sã consciência, pega o texto da anunciação do anjo a Maria, ou seja, o início do Evangelho, o início do Novo Testamento, a abertura do Novo Testamento, e faz uma interpretação horrível, ridícula, absurda. Por quê? Porque Martinho Lutero disse que a Bíblia é de livre interpretação. Então, se qualquer louco pode interpretar a Bíblia, então cada um pode fazer uma igreja, cada um pode fazer um grupo, cada um pode falar o que quer. Porque, minha gente, a Bíblia, sem a interpretação correta, a interpretação da tradição da igreja, ela justifica as maiores aberrações. A prova é que no nosso Brasil nós temos igrejas ditas evangélicas para o público gay. E eles se baseiam na Bíblia. Nós temos grupos religiosos no Brasil, como as Testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus, negam que Jesus é Deus e usam a Bíblia. Nós temos outros grupos ditos cristãos que ainda estão guardando o sábado, ou seja, a lei mosaica, estão ainda no Antigo Testamento e usam a Bíblia. Ou seja, cada grupo justifica o que quer. Cada pessoa pode se justificar e criar sua própria religião usando a palavra de Deus. Na Igreja Católica, não. Porque na Igreja tem uma interpretação em comum. Na Igreja, nós interpretamos a Bíblia de acordo com a tradição apostólica. E é por isso que nós somos uma igreja só, a Igreja de Cristo. Uma vez um pastor protestante chegou para mim e disse: Padre, tente ler a Bíblia sem a interpretação da igreja. Eu disse: jamais vou fazer isso. Porque no dia que eu ler a Bíblia sem o amparo da igreja, eu vou fundar uma religião diferente. Eu vou interpretar do meu jeito e vou interpretar errado. Então nós temos uma garantia. A garantia da tradição. A Bíblia é um livro sagrado? É. É palavra de Deus? É. Mas nós temos outros tesouros também importantes além dela. Porque nem tudo está escrito aqui. E nem tudo que foi escrito aqui, vai dizer São Pedro, é de livre interpretação. Mas ele diz que a reação de Maria foi uma reação idiota. Mas por que ele diz isso? Porque o texto bíblico, né, vai dizer que quando o anjo disse ave cheia de graça, Maria perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no significado da saudação. Então, para ele, isso é uma reação idiota. Ele não sabe, ou faz de conta que não sabe, que Maria não era uma pessoa tola. Maria, ela fazia uso da razão, coisa que talvez você não faça, seu pastor. Maria, ela faz uso da razão. A fé de Nossa Senhora não se baseia em emocionalismo. Ah, o anjo apareceu, o anjo apareceu. Sim, o anjo apareceu. E está me dizendo coisas extraordinárias. Mas eu devo meditar no que ele está me dizendo. Isso é fazer uso da razão. E é por isso que Maria medita no que o anjo está dizendo. Não é reação idiota. Não é.
E ele continua. A visita do anjo não era para ela. Quando ele falou isso, eu fiquei me perguntando. Então o anjo errou de casa, errou o endereço, foi? Então, Deus mandou o anjo Gabriel, vá lá na terra e diga a uma mulher escolhida que ela será a mãe de Jesus. Então o anjo errou de casa. Né? Acho que o GPS do anjo deu erro. E ele acabou, coitado, parando na casa de Maria. Ele deixa claro no vídeo, ele fala, a visita do anjo não era para ela. Era para quem? Continuando. Ele diz, a indignidade da casa de Maria não combina com a glória de um ser celestial. E aí eu me pergunto, se a casa de Nossa Senhora não combina com a presença de um anjo, o útero dela combina com a presença de Deus? Porque a casa não é digna de receber o anjo Gabriel. E o útero de Maria é digno de receber a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Ou você não sabe quem é Jesus? Ou você acha que Jesus é uma espécie de mensageiro barato, como você? Que veio trazer uma mensagem de autoestima. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai está em mim como eu estou no Pai. E aquela pessoa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde foi que ele se fez carne? No útero de Maria. Essa mulher não foi escolhida de última hora. Essa mulher não foi pega de surpresa. Ela foi preparada. Maria é uma casa construída por Deus. Ela veio a este mundo para uma missão. O anjo não saiu batendo de porta em porta, perguntando quem queria ser a mãe de Jesus. O anjo veio com um destino. O anjo veio diretamente para aquela mulher bendita. E é por isso que a primeira palavra do anjo é Ave, cheia de graça. Cheia de graça, agraciada, plena da graça. A graça é o centro da teologia cristã. Por que Jesus se encarnou? Para nos dar a graça. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos dar a graça. O que é que o batismo faz em nossa vida? Nos confere a graça. E Maria, já naquela época, estava cheia, plena de graça. E ele vai dizer que a casa de Maria não combina com a glória de um ser celestial. Saiba, meu querido, que esse Cristo que você diz seguir, esse Cristo que você diz adorar, o corpo dele, Jesus não tinha corpo, Jesus era Espírito com o Pai e o Espírito Santo. Deus, desde todos os séculos e séculos, sem princípio e nem fim. Mas ele quis se fazer gente, ele quis assumir a natureza humana, ele quis se tornar homem. E para assumir a natureza humana, ele adquiriu o material genético de uma mulher preparada, que não teve reação idiota, como você diz. A falta de uma doutrina católica gera pessoas como você, David Leonardo. A falta de uma boa teologia gera pessoas desse tipo, que é capaz de pegar um microfone para falar besteira. E uma multidão escuta. Milhares de pessoas são seguidoras desse rapaz. E aplaudem o que ele está... Eles também não conhecem nada. Ah, mas ele fala bonito. Falar bonito não significa falar a verdade. Tem muita gente falando bonito por aí, mas não está falando a verdade. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem.
E aí ele vai dizer, na sua palestra, na sua pregação, sei lá o que era aquilo, né? Que a visita do anjo não era para Maria, não. Vejam onde foi que as ideias de Martinho Lutero chegaram. Só a Bíblia, ou seja, essa coisa de igreja não, só a Bíblia. E a livre interpretação. Cada um pode interpretar como quer. Olha a Babel religiosa, olha a confusão religiosa, olha o protestantismo, o que foi que resultou. Em cada esquina um grupinho pregando um evangelho falsificado. Um evangelho deturpado. E eu não posso me calar. Como sacerdote eu não posso me calar. Pois bem, depois ele ainda diz que o anjo, aí ele simula, não é? Aí ele acrescenta algumas palavras que não saíram da boca do anjo Gabriel. Mas aí ele acrescenta, o anjo, como se o anjo dissesse assim: se fosse eu não te escolheria, Maria. É colocar Nossa Senhora lá embaixo. É muita vontade de menosprezar Maria. Primeiro, meu amigo, que não foi o anjo Gabriel que escolheu Nossa Senhora. O anjo não escolheu ninguém. Os anjos, vamos entrar aqui agora, não é? Na angiologia. Os anjos estão a serviço de Deus. Os anjos fazem o que Deus quer. Os anjos falam o que Deus quer. Então, Deus que quis a presença do anjo na casa de Maria. E as palavras que saíram da boca do anjo não foram palavras dele, mas palavras mandadas por Deus. O anjo é um mensageiro, é um transmissor de uma mensagem, de um recado. Foi Deus que mandou o anjo dizer, cheia de graça. Foi Deus que mandou o anjo dizer, Maria, tu foste escolhida para dar à luz ao menino que será chamado Jesus. E veja a grandeza da relação de Nossa Senhora com a Trindade. Imagine. Vai dizer aqui, versículo 34. Maria pergunta ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Olha o equilíbrio maravilhoso dessa mulher. Olha o equilíbrio de Nossa Senhora. Ela está diante de um anjo, ela está maravilhada com aquela visão, com aquela presença, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher equilibrada. Como se fará isso? Ela não está duvidando, não, como Zacarias duvidou. Zacarias duvidou. Zacarias, por ser velho, quando o anjo disse que ele seria pai de João, Zacarias duvidou e por isso ficou mudo. Maria não duvida, mas ela pergunta. Porque a fé de Nossa Senhora é uma fé alicerçada na razão, no equilíbrio emocional. Coisa que muita gente não tem. Ela vai dizer, como se fará isso? Eu nunca, esse conhecer bíblico, né? Eu nunca conheci homem, ou seja, eu nunca tive relação sexual. Sou virgem. Como é que eu vou ser mãe? E aí o anjo diz, olha a resposta. O Espírito Santo descerá sobre ti, terceira pessoa. A força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, o Pai. E o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Então Maria é a única criatura desta terra que teve uma relação íntima com a Santíssima Trindade, de forma plena. É por isso que no ofício da Imaculada Conceição, nós começamos com a seguinte oração. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Templo e Sacrário da Trindade. Deus vos salve, Esposa do Espírito Santo. Maria tem uma relação
íntima com a Trindade. Por isso ela é imaculada, por isso ela é santa, por isso ela é cheia de graça, por isso ela é bendita entre todas as mulheres. E esse todas aqui, meu amigo, está incluindo a minha mãe, a sua mãe, a minha avó, a sua avó. Todas as mulheres. Ela é bendita, ela está acima de todas as mulheres. Ela é escolhida entre todas. Deus, quando olhou para a terra, ele viu milhões de mulheres. Mas uma só, é como diz o Cântico dos Cânticos, uma só é minha pomba, uma só é minha preferida. Foi Maria, aceita isso. Será que é tão difícil aceitar a grandeza de Nossa Senhora? Será que é tão difícil reconhecer a grandeza dessa mulher especial? Ou você acha que, não, qualquer uma serviria, qualquer uma não, porque aquele menino não era qualquer pessoa. É Deus feito carne. O Verbo de Deus se fez carne. Maria é o templo de Deus, é a casa onde Deus habitou. Certo? Cuidado. Cuidado. Jesus disse, virão muitos falsos profetas. Estão aí. Estão aí. Falando o que querem. Pegam a Bíblia, né? Não, porque Deus está dizendo isso. É qualquer pessoa, que pode pegar a Bíblia. É Martinho Lutero, né? Qualquer pessoa pode interpretar a palavra de Deus. Na Igreja Católica, não. Com Bíblia na mão, qualquer um faz religião. Mas nós temos a Bíblia e o Catecismo. Aí ninguém pode fundar outra igreja, não, meu amigo. Ninguém pode fundar duas igrejas, não. Meu compromisso não é encher a igreja, nem ter seguidores. Meu compromisso é pregar a verdade. E a verdade é, o anjo veio para Maria. E o anjo veio mandado por Deus. Maria não teve reação idiota. Maria teve uma reação equilibrada, honesta, firmada na razão. E ela aceitou a mensagem. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. O sim de Nossa Senhora abre o Novo Testamento. Se você tira Nossa Senhora do Evangelho, nem o Evangelho começa. Certo? Se eu descarto Maria, o Evangelho nem começa. Só não fale mais as besteiras que você disse a respeito de Nossa Senhora. Porque, meu amigo, vai se levantar um exército. E eu posso estar, bem à frente desse exército. Não brinque. Não brinque com a fé do povo católico. Porque você é igual a mim, um pobre pecador. Eu e você, nós somos pobres, miseráveis pecadores. E o anjo nunca chegou para nós para dizer, Gabriel, tu és cheio de graça. Nunca disse, nem vai dizer. Mas disse a Nossa Senhora. Então, você que é católico, você que é católica, muito cuidado com esses pregadores que aparecem por aí. Podem até falar bonito. Pode até lhe fazer chorar. Se não prega a doutrina da salvação, se não prega a fé católica, descarta, porque é barca furada. Quando a gente consegue contextualizar a palavra, quando a gente consegue imergir, entrar nela, a gente começa a ver que faz sentido a reação de Maria, mas ao mesmo tempo que faz sentido, é idiota a reação dela. Ela está numa experiência, extraordinária, um anjo na casa dela, e ela apresenta um bloqueio racional para algo espiritual extraordinário que está acontecendo. Sabe, é como se você tivesse na maior experiência do mundo e tentasse ver uma poeira no meio de algo que não precisava enxergar, para encontrar como se fosse um defeito. É um anjo de glória, o nome dele é Gabriel, e o anjo percebe que imediatamente o coração dela se turba.
porque a indignidade daquela casa, daquela moradia, daquele lugar, daquela mulher, não combina com a glória de um ser celestial. Quando percebe que o coração dela se enche de medo, a Bíblia diz que ele disse para ela: ei Maria, calma, você achou graça aos olhos de Deus. Ele está dizendo: eu não sei explicar o que foi, mas você achou graça aos olhos de Deus. O anjo está dizendo assim, em outras palavras, se eu fosse escolher, eu também não escolheria aqui.